Vem comigo conferir a história desse anime aqui. Durante uma batalha épica entre o herói lendário e o deus necromante, as coisas não iam bem para o esqueletão. Então, como cartada final, ele decide usar magia de reencarnação e vai parar no Japão dos dias atuais. E é essa história que vamos conferir no vídeo de hoje. Mas antes de começar, já se inscrevam para ajudar a gente a bater a meta de 1k de inscritos, e a gente já está bem próximo, beleza? Bora pro recap. Logo no início do anime, nos é mostrado o deus necromante derrotando vários soldados, que logo chamam o reforço do grande herói. Após o herói chegar, eles começam sua batalha mortal. Os dois travam uma luta bem parelha, mas no fim, o herói acaba vencendo. Porém, em seus últimos momentos, o necromante antes de ir de base consegue usar uma magia de reencarnação. E fazendo isso, ele consegue reencarnar no Japão atual, no corpo de um garoto chamado Pouka Shinoyama, um garoto que foi mandado de base pela Yakuza. Ao abrir o olho, ele nota que está em outro corpo. E também nota que não conhece nada daquele lugar, daquela arquitetura e de tudo à sua volta. Ele tenta falar, mas a voz dele não sai. E nesse momento, vemos que a garganta dele tem um corte bem grande. Ele começa a andar para entender o que está acontecendo. Ele nota que está em um mundo completamente diferente do que ele se acostumou a viver. E nesse momento, um drone o observa. E o cara que controla o drone fica incrédulo, já que ele havia visto com seus próprios olhos o garoto indo de base. Pouka, ao andar um pouco, dá de cara com dois policiais, que começam a falar com ele, mas ele inicialmente não entende nada. Mas em poucos instantes, ele absorve o conhecimento do seu novo corpo e passa a entender tudo. Os policiais tentam oferecer ajuda ao vê-lo todo coberto de sangue. Mas antes que pudessem fazer algo, uma garota pula no policial e pega Pouka pelo braço e foge dos policiais. Ao chegarem num beco, a garota começa a sorrir e pergunta se ele não se lembra dela, e se apresenta. Seu nome é Misaki, e nesse momento, algumas memórias referentes àquela garota vêm em sua cabeça. E agora, ela pega ele e coloca de cabeça para baixo, e constata que ele realmente está completamente vivo. Ele, sem saber o que fazer após isso, agradece a ela, mas ela, por sua vez, diz que ele não deve agradecê-la, já que em alguns instantes ela iria se certificar de mandar ele para o Beleléu. A garota diz que tem certeza que havia mandado ele para a Terra dos Pés Juntos, e de um jeito bem sinistro, ela pergunta como diabos ele ainda está vivo. Aqui, Pouka se lembra de tudo que aconteceu, e resolve correr para fugir da garota maníaca. O controlador do drone aparece, e aparentemente ele faz parte da mesma organização que a menina pirada. Ele diz que dessa vez ela tem que mandar ele de base sem falhas, senão eles não receberão um pagamento referente ao serviço de eliminar o garoto. Pouka se esconde e pensa estar seguro, mas a garota aparece atrás dele e diz que ele não irá conseguir mais fugir. Ele corre novamente e ela arremessa algumas facas contra ele. Ele desvia delas e decide enfrentá-la. A maníaca diz que ao vê-lo desviando achou aquilo incrível e ficou bem mais animada para lutar. Ela parte para cima de Pouka, que consegue ir desviando de seus ataques. Em seus pensamentos, ele fala que até consegue reagir, mas o seu novo corpo fraco não consegue acompanhar seus pensamentos. Ele tenta fugir novamente, mas dessa vez ela acerta uma faca em sua perna e ele cai. Por um instante, ele lembra da sua antiga vida e se motiva. Ele retira a faca de sua perna e arremessa contra a garota, que novamente acha incrível e segue atrás dele. Pouka entra em um local sombrio e se pergunta o que é tudo aquilo. E nesse momento a garota aparece e diz que em seu ramo esse local é bem famoso, já que ali mandam muita gente de arrasta para cima. E complementa que várias pessoas já foram de ralo naquele lugar. Pouka, ao saber dessa informação, resolve tentar usar os poderes da sua vida passada. Usa o seu olhar do mal e constata que realmente há vários espíritos naquele local. E diz que as pessoas que usavam aquele local não ligavam para a vida dos outros. A garota vem para cima de Pouka e ele, com um olhar bem intimidador, invoca uma mão esquelética gigante que acaba empalando a garota. Nesse momento, o drone aparece e vemos que ele presenciou tudo aquilo. Pouka vai falar com a garota, mas como era de se esperar, ela não responde. Por que será, né? Ele manda ela parar de se fingir e pede para ela o responder, mas novamente nenhuma resposta vindo dela. Ele agradece a ela por ter trazido ele um local tão cheio de mana e espíritos, e assim ele conseguiu seus poderes de volta. Nesse momento, temos um flashback, e ele mostra um pouco de como era sua vida no seu antigo mundo. Por ele ser um necromante, ele acabou sendo tratado como um monstro, e acabou se isolando da sociedade. Certa vez,
ele entrou em uma caverna e encontrou 3 crianças, e acabou cuidando delas até ficarem adultas. Porém, um certo dia, os soldados vieram atrás deles e os julgaram impuros por estarem junto com um necromante, e acabaram sacrificando seus amigos. E após isso, ele se revoltou e acabou mandando todo mundo de arrasta para cima. Ele, mesmo querendo encontrar a paz, nunca conseguiria isso com os julgamentos da igreja daquele mundo. Então, ficou décadas e décadas estudando dentro da sua caverna até o dia que o herói apareceu. E finalmente, alguém conseguiria deixar o like e se inscrever aqui no canal. Se inscreve aí, hein? Na verdade, finalmente alguém conseguiria o mandar de Base para ele colocar o seu plano de reencarnar em prática. Mas nesse momento, voltamos para a história. E ele está bem chocado ao ver que com um simples ataque, acabou mandando a garota de comes e bebes. Ele, desesperado, pensa em algo para tentar ajudar ela. Enquanto isso, o drone vê tudo que aconteceu, e o cara que o controla pensa ter ficado doido, o que é compreensível, já que ele nunca imaginaria presenciar algo como aquilo. E nesse momento, o anime nos mostra também a história da garota maníaca que queria caçar Pouka. Nos é mostrado que seus pais foram de arrasta para cima bem em sua frente. Alguns anos depois, ela encontrou o assassino de seus pais e se vingou dele. Foi usando métodos macabros e sórdidos e sorria enquanto apreciava sua vingança. Nesse momento, ela virou biluteteia das ideias. E um tempo depois, ela aceitou o trabalho de eliminar Pouka, mas ao contrário dos outros serviços dela, ela teria que eliminar um garoto inocente, e ela faz isso sorrindo. Após isso, ela decide se jogar de um prédio, mas quando ia fazer isso, recebe uma ligação do carinha dos drones informando que o garoto estava vivo e andando por aí. E o resto a gente já sabe. Logo em seguida, ela abre os olhos e entende que estava revendo sua vida antes de ir de arrasta para cima. E nesse momento, ela pergunta o que houve, já que sua barriga havia sido atravessada. Que ela levanta a blusa e Pouka vira a cara para não olhar. Ela pergunta como ela voltou à vida, e Pouka explica que ela não voltou à vida, ela apenas renasceu por magia. E nesse momento, nos é mostrado que eles estão cercados pelo pessoal da organização da garota. Uma mulher puxa ela para perto e nota que ela está bem gelada e também não tem pulso algum. E chega à conclusão que agora ela é uma zumbi. E novamente, voltamos um pouco no tempo e nos é mostrado como toda aquela gente chegou lá e como Pouka reviveu a garota. Eles chegaram após serem avisados pelo carinha dos drones e pergunta a Pouka o que está acontecendo. Ele manda eles esperarem um minuto e continua fazendo o seu ritual de renascimento. Ele termina e fala que a garota deve despertar em breve e pergunta também quem eles são. Clarice, a mulher líder, diz que eles são amigos de Misaki. Ela, por sua vez, pergunta a ele se ela pode mesmo acreditar que a garota realmente voltará à vida. Pouka responde que é complicado responder essa pergunta, já que ele não fez muita coisa, mas ressalta que seu cérebro e alma estão intactos e ele consertou seu corpo. E que ela só precisa que um feiticeiro conjure uma magia de ressurreição quando ela despertar. Ele fala tudo isso numa naturalidade incrível, e todos ficam chocados ao ouvir, já que para eles, isso tudo que ele falou parece coisa tirada de histórias de fantasia e ficção. Ele pergunta se não tem nenhum outro usuário de magia no país. Eles respondem que apenas alguns charlatões que afirmam ter, mas fora isso, nunca existiu ninguém. Nesse momento, eles apontam suas armas para Pouka, e Pouka também invoca suas magias e aponta para eles. A mulher pede um tempo para pensar, antes dele entrarem nas vias de fato. Pouka aceita e espera, mas nesse momento, escuta uma sirene e o carinha dos drones afirma que não é a polícia, e sim um incêndio em um prédio ali perto, ao qual algumas crianças estão em perigo. Pouka, ao ouvir isso, pede para eles o levarem lá imediatamente, e ela pergunta o porquê dele ligar para aquelas crianças que nunca viu. Ele responde que já foi queimado muitas vezes e sabe que não é legal. Eles vão e chegando lá ele simplesmente entra no prédio pulando pela janela e observa as crianças. Ao chegar no local, ele nota que os espíritos dos pais delas estão ali e pede ajuda a eles para salvá-las. Ele invoca alguns esqueletos que pegam as crianças e levam elas até a janela. As crianças são resgatadas e lá embaixo ninguém entende nadinha como era de se esperar. Após isso, o carinha dos drones fala que há várias postagens na internet noticiando e mostrando coisas macabras dentro do fogo, como esqueletos e uma mão gigante.
Isso tudo porque Pouka fez tudo aquilo na frente de todo mundo. O carinha dos drones não entende como Pouka pensa, já que ele tratou a vida de Misaki como um brinquedo, mas logo depois correu para salvar crianças inocentes. Ele fala para Clarice, a líder, que ele é um monstro e que não devem se envolver com ele, e após isso, voltam até Misaki. Pouka, pensando, se pergunta como em uma nação tão avançada ainda existem esse tipo de acidente com crianças inocentes, e se pergunta o que ele pode fazer para trazer paz para aquele país. Clarice o pergunta o que significa paz para ele, e diz que para ela a paz significa dinheiro. Ela pergunta a ele o que ele quer fazer nessa cidade. Ele fala que já que ele é o único necromante na cidade e no mundo, ele gostaria de usar isso para conseguir dinheiro e se tornar a pessoa mais poderosa, assim atingindo a paz perfeita e imperturbável. Clarice, ao ouvir isso, diz que vai o ajudar e será intermediária entre ele e a cidade, já que ele veio de um lugar muito longínquo e não conhece nada dali. E assim se encerra o vídeo de hoje. Eu quero saber de vocês o que acharam do início da história desse anime. Deixe aqui embaixo nos comentários que eu irei ler e responder todos. Já que, como de costume, deixe também aquele like e aquela inscrição para dar aquela fortalecida no canal. E por fim, deixei um vídeo incrível para vocês aqui no final. Ele conta a história de Mesh, um garoto que nasceu sem magia, em um mundo onde praticamente tudo é feito com magia. Mas para compensar isso, ele tem uma força descomunal, semelhante ao nosso carequinha favorito Saitama. Vale muito a pena ir lá, clique aí na tela e confiram, beleza? Fui!